bem-vindos ao terceiro episódio do podcast sobre educação. Idealizado por mim e pela super parceira Carla Camila, com o objetivo de estarmos falando sobre diversos temas relacionados à educação, relacionados à oferta, à permanência, à qualidade, à aprendizagem, à equidade. Um espaço dedicado para conversarmos, para recebermos especialistas, pesquisadores, professores, secretários municipais de educação e parceiros que fazem a diferença na educação do nosso país, dos estados e dos municípios. Eu sou Fátima Ehlert, professora há 40 anos, com experiência na docência, na gestão, atualmente no Conselho Estadual de Educação. Também atuo com formação de professores e acredito muito que a educação é esta possibilidade de transformarmos vidas. Esse podcast é patrocinado pela Aprende Brasil, instituição que está presente em muitos municípios do Brasil com inovação e solução para transformar a vida de estudantes e professores, a qual agradecemos imensamente. Convidamos você a acessar o nosso podcast sobre educação, que está na sua terceira edição. Na primeira edição, contamos com a participação da especialista em planejamento e legislação educacional, professora Márcia Carvalho. Na segunda edição, contamos com a presença do professor André Lemes, que está na Universidade de Rio Grande e que também tem uma vasta experiência na educação municipal, foi professor da Undime e segue pesquisador nesta área. E hoje nós falaremos sobre projetos do SESI que se articulam com a formação de professores, na perspectiva da qualidade da educação pública. A busca pela qualidade da educação pública exige articulações intersetoriais, parcerias e inovação. É nesse cenário que os projetos desenvolvidos pelo SESI têm se destacado, especialmente quando se alinham à formação de professores e às demandas concretas das redes públicas de ensino, com propostas que dialogam com a BNCC, com o desenvolvimento das competências socioemocionais, com a inovação, com metodologias ativas e a inclusão. O SESI vem contribuindo para fortalecer práticas pedagógicas e apoiar educadores na construção de ambientes mais significativos e de aprendizagem. Neste episódio, vamos conhecer um pouco mais como o SESI atua no que se refere à formação de professores, contribuindo significativamente com a educação pública. E contamos com a professora Sônia Bier. Professora Sônia, seja muito bem-vinda para estarmos falando um pouco sobre educação. Antes de mergulharmos no tema, conte um pouco de sua trajetória na educação. Quem é a Sônia Bier nesse percurso? Como começou sua caminhada? Obrigada, Fátima. Um abraço para Carla. Obrigada a poder estar aqui compartilhando um pouco destes projetos, desta caminhada. A pergunta quem é Sônia Bier né? Mas vamos lá. Eu iniciei muito jovem no magistério, gostando muito, venho de uma família de professores e fiz pedagogia, fiz serviço social, fiz psicopedagogia, fiz mestrado em gestão, trabalhei com políticas públicas desde sempre, fui alfabetizadora, trabalhei com magistério, voltei a dar aula no magistério, com formação de professores. Mas o que me caracteriza, talvez, né, dentro da educação, é estar sempre atento às políticas públicas. Este movimento ligado, como é que a gente traduz esta política que enseja qualidade para as escolas, para os professores e para os alunos, como é que a gente transborda isso para uma prática? E nesta minha trajetória, eu tive a oportunidade de ser secretária municipal de educação do Litoral Norte, de Santo Antônio da Patrulha. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Estado de Educação, a oportunidade de trabalhar
na Unesco e também de trabalhar como consultora do MEC e também de trabalhar na Undime. De uma forma que eu acabei passando pelos diferentes entes da educação, o federal, o municipal e o estadual. E também tive a experiência de estar em diferentes níveis dentro da escola, da pré-escola ao ensino médio e também no ensino superior. Toda essa trajetória foi me ajudando a calibrar um olhar sobre a educação muito pautada na convicção de que a educação ela será sempre transformadora se ela conseguir estabelecer um diálogo bastante sincero entre aqueles que estão envolvidos e onde a gente consiga destacar objetivos comuns. É certo que diferentes realidades têm necessidades diferentes, mas o objetivo de desenhar uma educação de qualidade é de todos. Só que uma educação de qualidade não é igual em Santo Antônio e igual em Curitiba. Essa educação de qualidade ela só acontece se ela consegue capturar aquilo que é relativo ao lugar e colocar em relação com aquilo que se almeja para o futuro daquele lugar e para o futuro da nossa sociedade. Então, a Sônia Bira é essa pessoa que passa o tempo inteiro tentando fazer esta articulação de o que eu tenho aqui e como é que eu articulo com a realidade que está ao meu redor para a gente poder avançar e conseguir construir uma educação que tenha a nossa cara, mas que não abra mão 1 milímetro da qualidade que todos nós merecemos e buscamos. Muito bem, Sônia. Também contamos com o secretário Andrius de Cidreira, que está conosco e daqui a pouquinho também vai estar abordando algumas práticas e como é que é a sua caminhada de gestor. Então, rapidamente para a sua saudação. Olá, Fátima, Sônia, uma alegria estar aqui com vocês falando sobre educação, né? Essa área tão importante da nossa sociedade e que nós nos aventuramos aí diariamente, né, para fazer uma educação de qualidade para as nossas crianças, para os nossos bebês, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens e adultos. Muito bom contar contigo, Andrius, e eu sempre digo e ressalto que é bom ver a juventude, né, Sônia? A juventude aí engajada e comprometida com a educação. Professora Sônia, como é que chegas ao SESI? Qual a tua atuação hoje no SESI? Bem, hoje eu sou gerente da área de educação e eu chego no SESI depois de uma trajetória, como eu disse, de trabalhar no Estado, de trabalhar na Undime, e eis que aparece um edital que diz que estão buscando alguém para fazer alguns movimentos educacionais dentro de uma rede, que é o SESI. Eu conhecia o SESI pelo lado do serviço social, né? E sabia do potencial dessa rede. E muito me seduzia a ideia de poder trabalhar com a indústria, com os trabalhadores da indústria e com seus dependentes. Quando eu chego no SESI, o SESI Rio Grande do Sul tem uma história de sempre ter uma atuação muito maior na saúde e menor na educação. Tinha algumas escolas de educação infantil, alguns cursos de educação continuada e algumas turmas de EJA. Tinha, se não me engano, em torno de 1.500 alunos de EJA. Mas tudo muito tímido. E quando fui me aproximando, observei assim um potencial imenso, né? Uma instituição realmente preocupada com as questões da educação e que queria fazer um marco de mudança, né? Então, quando chego até o SESI, eu tenho uma encomenda, né? Que é colocar o SESI dentro da educação básica, com um pouco mais
de força do que aquela que vinha até aqui. Então, eu chego no SESI com uma encomenda de constituir escolas de educação básica, porque nós éramos o único estado do país, né, que tem SESI. O SESI está em todos os estados do país, que não tínhamos escola de educação básica. Tínhamos algumas de educação infantil. E diante daquilo, e diante da trajetória que eu vinha, eu tinha acabado de sair da secretaria e da Undime, trabalhando com avaliações externas, trabalhando com os currículos, né, os parâmetros, os currículos e tudo mais. Eu disse, eis uma oportunidade de conseguir fazer uma escola que todo educador sonha. E aí, imediatamente, reuni um grupo de professores de universidades, URGS, PUC, Facos, uma pleide, junto com alguns colegas do SESI, e nos colocamos a construir esta escola, que são as escolas de ensino médio. Então, eu chego no SESI com esta tarefa de fazer estas escolas, mas pensando nos filhos dos trabalhadores da indústria. E aí, poder pesquisar aonde eles estavam, de onde eles vinham, quais eram as escolas, quais eram as expectativas dos pais, dos próprios alunos, o quanto que esta comunidade que está ligada à indústria queria coisas da escola e que talvez não tivessem tido ainda a oportunidade de falar sobre isso. Foi um momento muito lindo e muito rico. E a gente conseguiu construir currículos, uma proposta pedagógica que desse conta daquilo que aqueles jovens estavam procurando. Muito associado com um pano de fundo sempre muito presente das culturas juvenis. Porque, afinal, estávamos fazendo uma escola para os jovens. Não era uma escola com o sonho dos velhos, era uma escola com o sonho dos jovens, com professores jovens, com alunos que vieram de escolas que tinham níveis de aprendizagem bastante frágeis e que estavam já um pouco desesperançados de o que essa escola poderia dar. E o desafio foi imenso. Constituímos uma escola de tempo integral para alunos que já não estavam tão convencidos de que a escola era um bom lugar. Então, imagina esta pressão, né, que eles sentiam entre tenho que estudar, quero que isso passe rápido, mas a escola que me oferece é uma escola para ficar o dia inteiro. Como é que a gente faz isso? E conseguimos fazer com eles e aprendemos com eles. E depois expandimos, né? E fomos trazendo outras questões para poder ampliar este olhar, pesquisas para poder sustentar melhor os nossos objetivos e um diálogo muito maior com os municípios onde nós estávamos, ajudando a entender também quais eram as expectativas que esses municípios tinham sobre aquela escola, sobre aqueles alunos e sobre o próprio SESI. E aí tentando fazer as pontes entre aquilo que nós buscávamos, aquilo que os municípios precisavam, para a gente poder não ser uma ilha dentro do município, mas compor uma rede, ajudar a construir essa rede, ser influenciado por elas, mas também ajudar a influenciar aquele ambiente. E assim foi a minha entrada no SESI. Aos pouquinhos, fomos indo e fomos constituindo essa trajetória. Muito bem, Sônia. E há um passo importante do SESI aí, que é a questão da formação de professores. Ela nasce a partir desse movimento feito com a prática nas escolas, com a entrada e com o diálogo nos municípios, e ela tem se expandido. Como é que é esta articulação do SESI com os municípios no que diz respeito à formação de professores? Bem, Fátima, para mim era muito claro que as pessoas, quando ouvem falar no SESI, associam à indústria, não associam à educação. Sou professora, fui professora da rede pública, da rede privada. Eu sei, né, como os professores pensam e como eles sentem.
E são sentimentos e pensamentos totalmente legítimos. Então, nós pensávamos, como que a gente vai dividir a nossa experiência com estes professores, os nossos conhecimentos, se a gente não tem um local de vivência? Era preciso construir esta legitimidade. Era preciso passar por diferentes processos de formações de aluno para poder ser reconhecido como alguém que falava de um lugar de experiência. Daquele professor que está dentro da sala de aula, com 30 alunos, com alunos que às vezes são distraídos, com alunos que às vezes têm todas as dificuldades familiares que nós encontramos, com os professores que por vezes são recém-formados e que não estão tão acostumados com uma gestão de sala de aula. Nós precisávamos viver isto para poder nos colocar num lugar de quem pode refletir e dialogar com os outros. Então, nós tivemos 10 anos de escola até o Instituto se constituir. A ideia do Instituto, ela surge depois da formatura da primeira turma de escola, porque a gente viu a transformação que aconteceu com aqueles alunos. Mas eu tinha, e o superintendente da época também tinha, muita clareza que não era ainda o momento de nós sairmos para fazer isso. Era preciso ter mais discussão sobre isso. Então, 10 anos depois, em 2023, nós constituímos o Instituto de Formação de Professores. Um instituto que tinha e que tem uma base muito forte naquela e nas experiências atuais que nós temos com os nossos alunos dentro das escolas. Toda vez que o Instituto se pronuncia sobre alguma coisa, pode ter certeza, ele viu isto acontecer dentro das escolas mais de uma vez e viu como é que isto foi trabalhado e viu os resultados. Isso nos dá a ideia de que nós temos as respostas? Óbvio que não. Isto nos dá a ideia que nós temos mais um ponto de vista para colocar nessa discussão. E talvez um ponto de vista que ainda não tenha sido enxergado por todos. Então, a constituição do Instituto é poder levar para os municípios uma experiência para poder ser refletida a partir da experiência do próprio município. É escutando como este município se articula, quais são as dificuldades de superação, que nós vamos construindo este caminho. Hoje, nós podemos dizer que todo mundo tem dificuldades com a inclusão, todo mundo tem dificuldades com o alavancamento da aprendizagem, todo mundo tem dificuldades com sustentar o foco e o interesse de adolescentes. Isso não é privilégio de rede nenhum, não é privilégio das camadas sociais menos favorecidas ou mais favorecidas. Isto está na nossa sociedade. A diferença é que nós podemos discutir isso de vários pontos de vista. E o SESI vem para poder ajudar a fazer essa discussão. E a partir das experiências e das construções, dos conhecimentos que o município tem, poder sistematizar isso em caminhos que são resolutivos para aquela comunidade. Então, não há, por parte do SESI, o entendimento de que nós temos a verdade e vamos levar à luz. Há o entendimento que, se não tiver uma escuta e se nós não conseguirmos abrir brechas de discussão, nós não vamos conseguir fazer mudança nenhuma, porque nós não estamos substituindo verdades, nós estamos construindo caminhos. E é este o movimento que o Instituto faz, e faz apoiado com a pesquisa, porque é mais que um dado perceptivo. Às vezes, nós temos a sensação ou a percepção de que nós estamos indo muito bem e que mudar aquilo é correr muito risco. E quando a gente vai olhando dentro de um processo de pesquisa que aquele muito bem
não é tão bem quanto o que nós precisamos chegar, isto vai nos ajudando a entender que nós já evoluímos muito, mas ainda temos mais para evoluir. Esta é uma forma da gente demonstrar o respeito que a gente tem pelas práticas existentes. Ninguém sai de casa de manhã para fazer alguma coisa que não seja o melhor de si. E não perceber ou valorizar isto é um ato totalmente desligado ao ato educacional. A educação, ela tem por princípio este acolhimento e esta pergunta que pode transformar. Eu só consigo perguntar por meio da minha experiência, por meio dos significados que esta conversa traz, para poder levantar para um outro espaço. E o Instituto faz isso. E vai respeitando os ritmos dos municípios. Tem município que quer voar. Que bom, vamos voar junto. Mas existem condicionantes. Todos que estamos na educação sabemos que existem condicionantes. Existem condicionantes estruturais, existem condicionantes políticos, existem condicionantes econômicos, existem condicionantes da própria política pública. Então, dentro deste contexto, o quanto que a gente pode voar? O quanto que a gente sustenta um voo responsável e permanente para poder dar os passos que a gente precisa para ir crescendo sempre. Nós não acreditamos em fermento, né? Aquele crescimento que tudo fica maravilhoso, mas que quando o fogo arrefece, murcha. Esta, para nós, não é a melhor experiência de crescimento, porque provoca tanta frustração que inibe um novo processo de mudança. É preferível que a gente vá andando e consolidando. A caminhada, às vezes, tem que ser mais longa, mas ela tem que ser mais sólida do que uma caminhada curta, de grandes picos, mas de baixa permanência. Nós não esquecemos nunca que um aluno que entra com a gente, ele vai ficar no mínimo 9 anos conosco. Um mandato, se ele for com reeleição, são 8. Então eu tenho continuidade, né? A continuidade. Eu tenho que ter respeito por este sujeito que entrou dentro da minha rede e que precisa avançar, porque ele está ali, porque alguém disse para ele: vem comigo que eu vou te levar para um outro patamar. Então, isso é de grande responsabilidade. Isso é muito sério. E são milhares de pessoas que estão com a gente. Então, nós no SESI entendemos que os passos precisam ser bem dados, precisam avançar, mas eles precisam avançar com consistência. Por isso, o Instituto trabalha nesta perspectiva da pesquisa, da formação, do diálogo e da construção em conjunto com o município. E esta construção em conjunto, alguns podem pensar, sim, vocês sentam com a secretária, desenham lá e toca a ficha para os professores. Em conjunto com o município significa ouvir todos que participam deste processo. A secretaria, que tem a legitimidade, porque é uma secretaria que representa um governo eleito, aos professores que têm a legitimidade, porque tem uma história, porque tem uma formação, porque tem uma experiência, aos alunos que têm todo o direito, porque estão lá, porque são crianças e jovens que encontram na escola a porta para poder ter condições de seguir e voltar para este município para ajudá-lo a crescer. Então, isto é muito caro para a gente. Isso é muito importante. Acho que um ponto bem importante, Sônia, é essa prática que o SESI tem lá na sua escola e que faz com que ele consiga
articular isso com a teoria que vai ser trabalhada, porque a gente sabe que ela também é importante. E o que tu pensa sobre essa proximidade que tem os alunos da escola do SESI, que são alunos filhos de trabalhadores, né, e trabalhadoras, o que também acontece na sua maioria na escola pública, então também tem uma similaridade de realidade. O que às vezes tem uma divergência são nas estruturas, se bem que hoje, né, secretário Andres, os municípios aí avançaram muito nos últimos anos na melhoria das suas estruturas, mas a gente sabe que sempre há um comparativo, né? A escola do SESI já é uma escola em tempo integral, tem toda a sua estrutura, tem uma biblioteca maravilhosa, tem os laboratórios, tem um espaço amplo em que o aluno circula lá no seu horário de almoço, tem um refeitório maravilhoso, então poderíamos citar todos esses que também são condicionantes importantes. Mas tem aquele aluno que vem, né, lá do seu bairro, que vem lá com as suas fragilidades, mas também com as suas potencialidades, também com a sua cultura que precisa ser valorizada e compreendida. Mas eu acho que há essa similaridade que aproxima a formação do SESI da realidade do chão de escola, porque é isso que a gente escuta muito dos professores, né? A gente quer formações que tragam o chão da escola, né? Não é vir aqui dizer o que eu tenho que fazer, é vir aqui dizer que é possível fazer, mostrar. E eu acho que esse diálogo tem do Instituto com os municípios e dos formadores, né? Dos credenciados, enfim, que trabalham lá na formação. Bom, é importante esclarecer que os alunos do SESI, a sua ampla maioria, vem de escolas públicas municipais, né? Alguns das escolas públicas estaduais e um percentual muito pequeno vem de escolas privadas, né? Até porque nós privilegiamos a entrada de alunos que tenham origem na escola pública. Os nossos professores, todos eles vêm das mesmas universidades que vêm para toda e qualquer rede. Por que eu friso isso? Em um determinado momento, nós estávamos fazendo uma formação num município. E o prefeito, a prefeita do município, olhou para nós e foi conhecer a escola. E voltou de lá, se emocionou, tudo mais, e numa conversa ela disse: eu conheço aqueles alunos de vocês. Eles estudaram no ano passado aqui nas minhas escolas. E eu digo que eu não os conheci. Eram outros alunos. E eu estou pedindo a formação com vocês pelo seguinte: vocês contratam os professores da mesma universidade que eu contrato. Vocês dão aula para os mesmos alunos que eram meus. E eu chego lá e eu vejo outros alunos. Eu vejo alunos querendo ficar na escola. O que vocês fazem? Eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso, né? Nós trabalhamos no mesmo ecossistema. E dizer que isto é fruto de uma infraestrutura, eu penso que é negar um pouco a educação. Educação não é tijolo. Não que tijolo não dê ambientes diferentes. Mas é como que tu enlaça este aluno para um processo de descoberta e de aprendizagem. Por isso que eu fiz questão de dizer aqui no início, o pano de fundo das escolas do SESI são as culturas juvenis. A gente precisa entender do que esses jovens estão falando. A escuta deles, a né? escuta desse jovem. O que eles estão sonhando. E a gente, quando para escutar, quando sai do lugar de um estranhamento crítico, distanciador, a gente consegue enxergar quais são as brechas que esses jovens, ou quais são as formas que esses jovens enunciam as brechas daquilo que eles querem.
eles querem protagonismo. Eles querem estar no palco. Mas não é só no palco do teatro. Eles querem dizer do que sabem e do que são capazes. Eles querem poder dizer como são as suas articulações. O pensamento crítico desses jovens, ele precisa ter espaço para aparecer. E quando o jovem se sente seguro de que ele vai ter esse protagonismo e de que ele pode dizer, ele significa diferente aquele ambiente. Ele está de uma forma muito mais linkada com a proposta pedagógica da escola. O ambiente, ele é uma das formas que o jovem se vê respeitado. Todos nós que vamos a algum lugar onde as coisas estão bem cuidadas, nos sentimos esperados e valorizados. Quando a gente vai a um lugar onde as coisas estão caindo, estão pichadas, estão quebradas, nós sentimos desleixo. Por mais que a gente entenda os motivos daquela situação, né? Nós não nos sentimos bem nesses lugares. Então, as estruturas do SESI, sim, são boas estruturas, mas são estruturas que é para reforçar o respeito que a gente tem com esses profissionais e com estes alunos. Mas a estrutura em si não assegura. O que assegura é uma relação de compromisso com este aluno, com este jovem ou com este colega professor, para que a gente possa desenvolver o máximo possível naquele período. E tem uma grande também questão que o SESI faz questão. Quando nós iniciamos, quando lá em 2013 apresentei a proposta para o superintendente da época, no SESI, vamos fazer uma escola de ensino médio, de tempo integral, e a nossa base é sustentada nos professores, no currículo e na família. Não há, e eu acredito piamente nisso, não há como se fazer escola de tempo integral sem a família. Não existe. Nós não temos como nos responsabilizar por 1/3 das 24 horas desses alunos sem os pais estarem juntos. Qual é o nosso desafio como SESI? Como que a gente consegue capturar a atenção destes pais mensalmente? Nós fizemos reuniões de pais mensalmente para que eles entendam que eles são educadores conosco daquele aluno. Nós temos tido sucesso nisso. Temos tido sucesso. Mas este é o maior desafio. As nossas reuniões de pais, elas têm, em média, no primeiro ano, uma presença de 90% dos pais. No segundo ano, a gente tem uma presença em torno de 60%, 70% dos pais, mensal. E no terceiro ano, a gente volta a ter uma presença maior. Mas não é possível, realmente não é possível. Ter escola de tempo integral sem os pais juntos, não tem como se formar esse adolescente, esse jovem assim. Aí nós vamos estar fracionando este aluno, e que não ajuda em nada ele. Então, esse movimento da experiência do SESI, que por vezes é dado como, sim, é fácil fazer essa experiência porque tem recursos. Não, tem a contrapartida da relação, né? Não. E da gestão, quando tu relatas isso, me vem em mente aquilo que a gente trabalha muito com os municípios, a gestão democrática, né? O que é a participação? É a participação dos pais, é a participação da comunidade em torno, é a participação do professor, é a participação do funcionário, é a participação dos alunos, para a gente poder consolidar uma proposta que pare de pé, né? Que ela se estabeleça com o compromisso de cada um
desses atores educacionais. A escola não se faz só com a direção, só com o professor, só com a formação. Não, ela é esse todo, né? E aí, Fátima, quando tu traz a gestão, é super importante a gente entender os papéis da gestão. O diretor, ele não é o sujeito que vai apartar briga. Ele não é o sujeito que vai estar lá olhando se o aluno se machucou ou não. O diretor é aquele que vai assegurar que os princípios da escola estejam sendo postos em prática. Que este espaço democrático, que esse espaço de escuta aconteça dentro da sala de aula, que nas reuniões pedagógicas que a gente tem semanalmente, esse espaço garanta a fala dos professores, que nas reuniões diárias, que esse espaço garanta o espaço de melhoria e ampliação do currículo de acompanhamento da aprendizagem, que na reunião de pais, os pais saibam o que está acontecendo no processo educativo, que na relação com a comunidade, esta comunidade saiba o que esperar desta escola, que o coordenador pedagógico, o orientador pedagógico, tem o seu espaço de discutir o planejamento com o professor, que acompanhe quais são os indicadores, quais são os impactos dessa aprendizagem e aonde a gente precisa reforçar. O orientador educacional, que seja o espaço para ouvir estes alunos e que possa ajudar a dar uma solução não individual, mas para o coletivo. Porque é preciso, nós entendemos assim, que se tenha uma ação de escola e não uma ação de professor do primeiro ano, de salinha de orientador educacional, de sala de coordenador pedagógico. É um projeto de escola. Os nossos alunos, e quando a gente discute com os municípios, é isso, é a escola que está formando. Não é o professor do primeiro ano A ou do primeiro ano B, é a escola. E garantir que a escola forme é a função que a gestão tem de olhar que todos esses princípios estão ali colocados. E isto diz respeito a conhecer as propostas de didáticas que os professores estão utilizando, de conhecer as saídas pedagógicas, de como elas estão sendo utilizadas, de ouvir os funcionários. É uma coisa tão simples, né? Mas se a gente reparar numa escola, Fátima, Andrei, vocês vão ver que na hora do intervalo, os alunos estão conversando com a tia que cuida do pátio, com a monitora do pátio. E ela sabe o que está acontecendo com os alunos. Às vezes, mais do que os professores. A gestão tem que sentar com a monitora do pátio. Ela foi eleita pelos alunos, muitas vezes, como uma pessoa que escuta. E é preciso saber o que se escuta desses alunos para poder entender. É preciso saber, olha, a gente tem 2 alunos, um aluno que na hora do pátio ficam sempre sozinhos, que estão chorando, que está isso, que está aquilo. Nem todo mundo está no pátio. Mas essa monitora tem como trazer. O porteiro tem como trazer. Então, ouvir os funcionários sobre como é que eles estão vendo os movimentos de dentro da escola é fundamental para a gente poder entender o que passa dentro da nossa escola. A escola não é só sala de aula, refeitório e biblioteca. Ela é um conjunto. Todos os espaços, né? São todos os espaços. E todos os atores. E todos que estão lá precisam ter a clareza de que eles estão lá em prol de uma formação para um jovem. E esta formação significa ter cuidado. Esta formação significa ficar alerta. Nós, infelizmente, temos, e cada vez temos mais casos disso, jovens depressivos, jovens que se lastimam, que se machucam. E isto aparece muitas vezes no pátio. É na hora do intervalo que o menino ou a menina, às vezes, arremanga as mangas.
é onde a gente vê algumas coisas. É na hora do pátio que a gente vê grupos ficarem mais angustiados com o choro de uma colega. Se a gente não ouvir isto, nós não conseguimos ensinar. Nós não conseguimos fazer com que a aprendizagem aconteça. Porque são tantas coisas que mobilizam a aprendizagem que não cabem dentro de uma sala de aula. Tem que caber dentro do espaço da escola. Então, este movimento também é um movimento que, quando a gente se aproxima dos municípios, a gente busca escutar e abrir essas portas para as coisas que acontecem dentro da escola e que, às vezes, nós estamos tão premidos pelo IDEB, pelos SAERs, pelos impactos, que a gente deixa escorrer pelas mãos. O IDEB, os SAERs, tudo isso é importante, porque tem reflexo nas verbas que nós recebemos, nos financiamentos. Mas a maior importância é a condição da aprendizagem. E esta condição, se ela não for bem dada, não tem IDEB que cresce. Um aluno que se lastima não consegue aprender bem. Uma escola que não escuta não consegue passar a mensagem de que, para aprender, nós temos que errar. Este é o ambiente que a gente precisa. Então, Fátima, às vezes as pessoas pensam assim, o SESI vai trazer uma nova metodologia. Talvez traga. Em algumas coisas, certamente traga. Mas o SESI vai trazer muito mais a constituição de um espaço propício para a aprendizagem, que é esse espaço onde as histórias, as narrativas circulam, e circulam com cuidado, não circulam pela curiosidade, mas circulam porque elas dizem das pessoas que estão lá dentro. E a gente trabalha com pessoas. Precisamos conhecê-las e precisamos acolhê-las e protegê-las delas e de coisas que às vezes estão ao redor delas. Então, é por isto que uma formação de professores do SESI, ela é diferenciada de outras tantas que a gente vê por aí, porque não é o fato de dizer agora todo mundo senta em grupo, agora todo mundo faz experiência. Não precisa. Isso está nos livros. É como a gente constrói esse ambiente. O que cada um tem que se abrir para que esse ambiente possa ser menos denso e os alunos possam se sentir incluídos. E o que da prática do outro pode fazer com que eu ressignifique a minha prática, né? Porque um grupo de professores, quando se reúne para a formação, ele também traz muita experiência. Perfeito. Ele também traz muitas vivências e ele também, com o outro, consegue articular novas possibilidades. Acho que a formação também tem que ser esse momento de troca. Né, esse momento de troca. Tem que ter, claro, o a mais, tem que ter a teoria, tem que ter a experiência vivenciada pelo formador, mas tem que ter a escuta desse formador com aquele professor que está ali, que também tem as suas angústias, que também tem as suas incertezas, que também vivencia no dia a dia o reflexo da sociedade que vem para dentro da escola, é a questão da violência, é a questão da desigualdade social, que também, né, contribui para essa desigualdade educacional. Quando tu falava de ouvir esse jovem, ouvir os pais quando se trata lá da infância, né? Ouvir os pais, o que esses pais estão esperando desta escola, né? Também perceber os movimentos dessa criança desde cedo, o que nós podemos contribuir com essa família para melhorar o acompanhamento e o desenvolvimento dessa criança. O período da alfabetização e o Estado do Rio Grande do Sul tem um desafio enorme em relação à alfabetização. Como é que nós melhoramos esse processo? O que a família pode nos auxiliar nisso? Que espaço de leitura e de escrita essa criança tem em casa? Né? Que importância esta leitura tem para esta família? Como é que eu faço isso? Imaginando a Sônia falando que uma vez por mês conseguem se reunir com os pais. A gente sabe que a escola, às vezes, né, Andrews, isso não é tão simples assim. Mas quem sabe pensar
mecanismos de escuta desses pais também. Como é que está o dia a dia deles? É só correr atrás da sobrevivência e que espaço eles também têm na formação desse filho? Então, acho que as redes, quando nós pensamos em redes de ensino, que as redes possam consolidar propostas que deem espaço, né? Que deem espaço para ouvir, para partir daí realmente ter uma proposta que consiga também diferenciar as necessidades de cada escola dentro lá dos bairros em que elas estão inseridas. Então, o município ele tem um desafio muito grande, né, que é um desafio muito maior do que uma única escola, com certeza, mas que essa política pública ela consiga realmente chegar lá dentro da sala de aula, tendo todas essas condições e dentro das condições, como diz Cortella, né, que a gente consiga fazer o melhor dentro das condições que nós temos, até que nós não temos as melhores condições. Mas eu penso que esse tem que ser o compromisso e vejo o SESI muito compromissado com isso. E te pergunto, Sônia, como é que as secretarias elas têm recebido isso? Qual o feedback que vocês têm recebido em relação a esse trabalho realizado? Olha, nós somos muito orgulhosos pelos feedbacks, né? Porque nós, óbvio, né, dentro de um processo de gestão, a gente vai vendo quais foram as secretarias que nós já fizemos parcerias, já estivemos trabalhando, quais são as secretarias que desistiram, quais foram as que continuaram. E desde 2023 nós temos tido sempre as secretarias que nos contratam, elas sempre voltam a nos contratar e sempre ampliam aquilo que tem de trabalho conosco. Porque esta questão do como é que a gente vai lá e faz, como é que a gente vai dando conta destas interfaces, ela está muito presente nessa formação. E ela está muito articulada com aquilo que o município vai trazendo. Ah, mas eu faço desse jeito, e que bom que faz desse jeito, mas e pensando neste momento, que mais que poderia ser feito? Que outras coisas poderiam ser agregadas? Então, esse ajudar a pensar as práticas que existem e ajudar os professores a eles mesmos irem descortinando novas possibilidades, tem trazido para os professores uma condição de protagonismo. E que eu acho essa palavra super interessante, porque o protagonismo é a condição do sujeito aparecer dentro daquilo que ele quer fazer de melhor. E que, quando tu permite que isso aconteça, nesta levada, nesta abertura, tu estás dizendo, sim, tu sabes, tu és capaz, tu sabes fazer isso, eu não preciso te dizer. E isto vai fortalecendo as redes, os grupos, as escolas, no caso, os alunos, quando são eles. Então, este processo de formação, ele tem nos dito, né, que esta forma de trabalhar, botando a mão na massa, e de, enquanto bota a mão na massa, eu vou trazendo as impossibilidades e as possibilidades que eu encontro de fazer isso dentro do meu espaço, ajuda com que a palavra circule e ajuda que as pessoas vá trazendo outras discussões em conjunto. Quando tu fecha numa temática sem que isto converse com a realidade, tu captura a palavra das pessoas. Se eu vou fazer uma formação sobre como a gente acompanha indicadores e uso indicadores genéricos, eu diminuo a capacidade de articulação de quem está trabalhando. Agora, se eu vou trabalhar com indicadores e uso os indicadores das escolas, de professores que estão lá dentro, que conseguem saber levantar e
hipóteses para aqueles resultados e conseguem se enxergar nesta linha de tempo, eu aproprio, né? Contextualizar esse resultado. Eu aproprio esse resultado ali. E eu consigo entender que tudo aquilo que aquele grupo traz faz sentido. E que a tarefa desse grupo não é usar isto para dizer, é por isso que é básico. A tarefa desse grupo começa a pensar, se temos isso, aonde podemos intervir para que isso diminua a sua influência dentro desse contexto. Então, é de um outro lugar que nós estamos falando. Não é do lugar de quem ensina a fazer a análise, é do lugar de quem abre para que isso tenha significado e que tenha a voz de quem quer ultrapassar. Isto é o princípio da pedagogia, né? Tendo significado, né, Sônia? Vai comprometer. Vai comprometer, né? E também permite que os professores mostrem o seu comprometimento. Porque quando eu calo eles, eu posso achar que eles não estão comprometidos. Mas não é. Eles só não estão conseguindo oportunidade para dizer do seu comprometimento. Então, conseguir fazer essa escuta. Se sentir parte desse processo de buscar a solução, né? Isso. De buscar a nova alternativa. E de enxergar que esse professor é um profissional. Né? Ele é o sujeito que está querendo que saia o melhor, e ele sabe por quê, ou pelo menos ele tem muitas ideias disso aqui. Então, vamos ouvir essas ideias. Né? Bom, todo ser humano tem as suas defesas, as suas justificativas. Todos nós. Isso não é nenhum lugar específico de A ou de B. Agora, quando a gente consegue escutar isto, a gente consegue sair do lugar da defesa, da justificativa, do julgamento, para um lugar de projeto. De protagonismo. De protagonismo. Né? Acho que aí é a palavra-chave. Muito bom, Sônia. Poderíamos ficar mais 2 horas aqui, né? Sem problema nenhum, porque acho que é uma temática que ela impacta diretamente lá no processo pedagógico, lá na aprendizagem, né? E nós vamos conversar um pouquinho com o secretário Andrius. Antes de conversar com o Andrius, nós vamos mais uma vez agradecer o patrocínio da Aprende Brasil Educação, instituição que está presente em muitos municípios do Brasil, com inovação e soluções para transformar a vida de estudantes e professores. Com a Aprende Brasil Educação, seus alunos conquistam oportunidades de aprendizado. Com a segurança de quem faz parte de um dos mais importantes grupos educacionais, o Grupo Positivo, e atua há 20 anos desenvolvendo soluções que impactam e potencializam a educação brasileira. A Aprende Brasil Educação atua em todo o território nacional para transformar a educação com profissionais qualificados e dispostos a tornar o processo de ensino-aprendizagem uma experiência única e transformadora. Obrigada, Aprende Brasil. Educação é uma paixão que se renova. Há 50 anos, esse é o DNA do Grupo Positivo, o mesmo grupo educacional que em 2005 lançou o Sistema de Ensino Aprende Brasil e transformou a vida de mais de 1,5 milhão de alunos e de 120 mil professores. Mais tarde, em 2019, o Sistema de Ensino Aprende Brasil se tornou a Editora Aprende Brasil e deu origem a marcas com grande impacto no ensino brasileiro. Agora, estamos prontos para um passo ainda maior. A Aprende Brasil Educação. Uma nova assinatura que veio para refletir ainda mais forte o que para nós sempre foi a alma de tudo: a educação. Pessoas pensando a educação em todos os aspectos, entendendo que ela é um grande motor. Um motor que propulsiona o mundo, capaz de promover as transformações de que a humanidade precisa para alterar o destino das próximas gerações. É nisso que acreditamos e é assim que iremos mais longe para fazer do nosso propósito realidade todos os dias. Construir um futuro melhor por meio da educação com o primeiro e o segundo sistemas de ensino para a área pública, o NAME e o Aprende Brasil. Aprende Brasil Educação. Juntos vamos mais longe.
podcast sobre educação, no seu 3º episódio, nós temos o quadro Vamos Falar de Boas Práticas, em que gestores são convidados a compartilhar experiências exitosas desenvolvidas nos seus municípios e falar um pouquinho do seu trabalho enquanto gestores. A proposta é que esses relatos sirvam de inspiração e incentivo para que possamos conseguir transformando a educação em nosso país e em cada um dos municípios do nosso estado. Sabemos que os desafios são muitos, mas também sabemos que há inúmeros projetos em desenvolvimento, potentes, que são realizados e que muitas vezes ficam invisibilizados. No episódio de hoje, teremos a participação do secretário municipal de educação do município de Cidreira, o professor Andrius Benfica dos Santos, que vai relatar um pouquinho a sua trajetória, bem como projetos que têm impactado no seu município. Secretário Andrius, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e nos conte um pouquinho como é que o secretário Andrius chegou nesta função de gestor. Então, Fátima, o professor Andrius, né, essa pessoa sonhadora, né, apaixonada por desafios, apaixonada pela educação, né, iniciou a sua jornada na área da educação há 15 anos atrás, então completo aí neste ano 15 anos de trajetória na área da educação, passando, né, primeiramente pela sala de aula, né, atuando na educação básica, no ensino fundamental, anos finais, depois também uma passagem pelo ensino médio, também na modalidade de educação de jovens e adultos, uma experiência aí também tida nesses 15 anos. E, enfim, uma trajetória assim de 15 anos, mas que parece que já passou até mais tempo do que isso, porque já foram tantas as emoções, as experiências, né, as vivências, né, deste tempo que a gente lembra sempre com muito carinho por cada ocasião, cada oportunidade que nos foi dada neste caminho. Eu tive a oportunidade nesses 15 anos de atuar na Secretaria de Educação do município de Tramandaí, né? Juntamente com a secretária Nira, a quem eu tenho uma grande admiração, um grande carinho pela oportunidade que ela me deu, né, de ingressar na área da gestão da educação. E num primeiro momento a gestão pedagógica da Secretaria de Educação, onde atuei como coordenador pedagógico na SMEC de Tramandaí. Ocasião esta que me deu muitas oportunidades, né, de conhecer pessoas, de instituir projetos, propor, né, construir junto com a rede novas propostas de ensino, alinhadas, né, a um currículo mais atualizado, que atende, né, às necessidades dos adolescentes, dos jovens, né, que também visam um melhor desenvolvimento das crianças, dos bebês, para que posteriormente ingressem no ensino fundamental e tenham o direito à educação, né, garantido. Então, estes 15 anos foram de muitas experiências, né, e que me trouxeram para este lugar novo, né, desde o dia 1º de janeiro. Então, assumi como secretário do município de Cidreira, município vizinho ao município de Tramandaí, ao qual trabalhei nos últimos anos, né? O litoral é uma região incrível do nosso estado, né? A Sônia falou, né, que foi secretária também de um município ali vizinho também, né, da nossa região, Santo Antônio da Patrulha. Então, a nossa região é uma região que está em desenvolvimento fantástico, né, no estado do Rio Grande do Sul. É a região aí que mais
cresce em termos populacionais, né? Enfim, as pessoas estão buscando também uma melhor qualidade de vida e no litoral as pessoas encontram essa qualidade de vida, né? Essa tranquilidade, né? Da vida do interior, mas não sendo tão interior assim, né? Ou seja, próximos também da região metropolitana, o que dá também aí muitas oportunidades para as pessoas, né? Então, o litoral é uma região que também tem se desenvolvido muito no âmbito educacional, né? Nós temos hoje no litoral muitas instituições de ensino superior já em funcionamento, né? O que também traz um desenvolvimento educacional para a região, né? Então hoje nós temos instituições já bastante consolidadas há bastante tempo, também temos um campus, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul instalado, né, no município de Tramandaí, que fica, né, no centro da região do litoral. Então, o litoral realmente é uma região que está se desenvolvendo muito, né? E, enfim, então a educação também está contribuindo para o desenvolvimento da nossa região. Eu falo da questão das instituições de ensino superior no litoral, porque é também uma frente importante, né, para que os nossos jovens, né, os nossos adolescentes percebam nas nossas imediações que nós temos possibilidades também, né, hoje com universidades privadas, universidades públicas, polos da Universidade Aberta do Brasil também instaladas nos também nossos municípios. para eles, né? Exatamente. E, inclusive, para os professores, né, que têm, né, assim como eu tive a oportunidade de, por exemplo, cursar um curso de mestrado no meu município, né, no município de Tramandaí. Então, hoje o litoral está em plena ascensão, né? E voltando nessa trajetória de professor da educação básica, né, e as experiências que eu tive até chegar na área da gestão, elas são recheadas de histórias, de memórias, de momentos, né, memoráveis, né? Enfim, trabalhei com a educação de jovens e adultos, por exemplo, que é uma modalidade de ensino fascinante, né, que todo mundo que teve a oportunidade de lecionar para pessoas que poderiam ser, né, às vezes pais, avós, né, da gente, né, de nós professores, é realmente uma modalidade de ensino fascinante. Eu sempre fui um apaixonado pela educação, até mesmo quando eu não imaginava ser professor. Eu gostava em sala de aula por exemplo, auxiliar os meus colegas, né, nas dúvidas que eles tinham em sala de aula com relação às disciplinas que eu mais tinha interesse e, enfim, né, que eram as disciplinas de matemática e física, as disciplinas estas que posteriormente acabei fazendo os cursos, né, de licenciatura, tanto em matemática como depois em física, para atuar na sala de aula. Então, num primeiro momento eu não me via como professor, até não era a minha opção como curso, né, de ensino superior, mas enfim, era o que na região também eu tinha como possibilidade e acabei cursando primeiro a licenciatura em matemática e me encantei, né, desde as práticas, as iniciações de práticas pedagógicas nas escolas, depois os estágios. Então eu fui me descobrindo também professor este que iria dialogar com as adolescências, né, com a juventude. Então sempre tive uma relação muito assim, próxima, né, dos meus alunos em sala de aula. E essas experiências, eu acho que como professor e apaixonado, né, pela matemática, primeiro, né, porque eu sempre gostei de matemática, sempre gostei de ensinar matemática, né? Imaginem, uma disciplina historicamente né, cheia de estigmas, né, a ela associados. Eu sempre gostei muito e sempre gostei de dar aula de matemática, de vender as minhas aulas para os alunos, como eu digo, né? Porque eu procurei sempre construir essa relação com o aluno em sala de aula para que ele tivesse o interesse, o
o gosto, né, e a vontade de aprender nessa ciência que para mim é fantástica, né? E eu procurei, né, sempre gerar o encantamento na sala de aula para que eles também gostassem, né, da disciplina e dos objetos de conhecimento dessa área. E eu acho que essa paixão pelo ato de ensinar, e especificamente de ensinar matemática, acabou me proporcionando tudo o que eu acabei vivenciando, né, depois dos primeiros anos em sala de aula, né? Fui visto como um professor proativo, um professor interessado pela área da educação, um professor inovador por buscar sempre a tecnologia, associar a tecnologia ainda enquanto ela ainda nem era tão pautada, né, nas discussões a nível nacional como atualmente são. Então eu sempre gostei muito de inovar e buscar caminhos para tornar esse momento de aprendizagem um momento prazeroso, né? Porque eu sempre defendo que a escola, para ser relevante, ela precisa ser interessante para o aluno, né? Então, tornar o momento de aprendizagem um momento único, um momento fascinante. Isso acabou me levando a concorrer prêmios a nível local, regional e nacional, de práticas inovadoras, né? Práticas que fizessem uso, né, de tecnologias de aprendizagem, de tecnologias como uma ferramenta para desenvolver aprendizagens, né? Objetos virtuais, e tudo isso acabou sempre fazendo parte da minha prática pedagógica, o que acabou, né, proporcionando, né, esse convite para atuar no departamento pedagógico da Secretaria de Educação do município de Tramandaí, onde atuei de 2017 a 2024. Nessa experiência que eu tive na gestão pedagógica do município de Tramandaí, tive a oportunidade de desenvolver inúmeros projetos, né? Provocar muita inovação também na rede, né? Trazendo novas ferramentas para os professores, novos procedimentos na gestão da aprendizagem em sala de aula, como a instituição de sistemas de avaliação de modo organizado, né, em rede, monitoramento de frequência escolar, enfim, uma série de inovações propostas, né, por mim, juntamente com a secretária Nira, na rede de ensino de Tramandaí, o que a gente acabou percebendo, assim, que acabou engajando, né, muitos professores e também os alunos da rede. E, né, agora com esse processo eleitoral de 2024 consolidado, acabei recebendo o convite para atuar na Secretaria de Educação de Cidreira e estou lá, né, desde 1º de janeiro, nesta missão que é uma missão assim, linda, né, que é desafiadora demais, desafiadora demais, Fátima, mas também muito gratificante, né? Claro, antes a minha experiência anterior foi na gestão pedagógica, então eu não tinha todo o restante do administrativo para dar conta, né? Hoje eu carrego não somente a responsabilidade pelo fazer pedagógico, mas também por toda a engrenagem da educação rodar, desde alimentação escolar, transporte escolar, enfim, pessoal, gestão de pessoas, né, que é um desafio também grandioso, né, porque a gente lida com pessoas, né, estrutura física, enfim. Então, mas eu não deixo de olhar para o pedagógico. Eu sempre... Que é a alma, né? Que é a alma da Secretaria de Educação, né? E das escolas, obviamente, né? Sempre gostei muito, né, de trabalhar com equipes, né? Então... também por conta desses 8 anos na Secretaria de Educação de Tramandaí, também tive uma oportunidade de atuar com formação de professores, né? Eu vi o diálogo com o SESI, com a Sônia aqui falando sobre formação de professores, é algo que eu gosto bastante de desenvolver, né? Lá no litoral eu já sou bastante conhecido, porque eu já pude ter a oportunidade de visitar os municípios, levando, né, formações também. Então, eu gosto muito de trabalhar diretamente com
os colegas professores, né? Gestores, supervisores escolares, orientadores educacionais, enfim, todas essas equipes que fazem, né, a escola acontecer diariamente nos nossos municípios. E no território de Cidreira, eu também não tenho deixado, né, de lado o fazer pedagógico ou a área pedagógica, porque, como dito antes, é realmente o coração da secretaria, né, onde pulsa, né, o nosso propósito final, né, que é realmente a aprendizagem das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né, para que eles tenham todos os seus direitos garantidos, né, a partir da leitura, da escrita, da oralidade, do raciocínio lógico, da resolução de problemas, de tudo aquilo que se desenvolve na sala de aula, sobretudo na sala de aula. É óbvio que para fora da escola também existem práticas, né, de linguagem, mas e outras práticas, né, que envolvem as funções executivas aí, mas é importante, né, dizer que a escola é esse espaço de aprendizagem. Então, o nosso foco, né, desde o início do ano, né, desde janeiro, foi instituir ações que até então não estavam sendo contempladas no organograma da Secretaria de Educação, né? E aí o foco, né, obviamente, na aprendizagem dos estudantes, então na consolidação desses processos, né, de processos que sejam exitosos, né, para que a gente tenha realmente esses direitos garantidos, né? Então, estamos focando muito, Fátima e Sônia, no desenvolvimento de formação continuada, né, na oferta de formação continuada para os profissionais da educação. Temos focado muito também na ressignificação do processo de avaliação, né, da aprendizagem, porque quando a gente fala, né, e a Sônia muito bem destacou, sobre IDEB, sobre IMERS agora no Rio Grande do Sul, sobre SAEB, sobre SAERS, existe sobre essas siglas, né, muita rejeição, eu diria, né, por parte dos professores em discutirem esses tópicos, né, esses indicadores, essas avaliações. E eu compreendo também os colegas professores que têm num primeiro momento, essa repulsa, né, a essas estratégias de monitoramento. Porque, na verdade, não pode ser uma forma de punir o professor, Exato. né? Tem que ser uma forma de encontrar alternativas para que ele tenha condições de desenvolver o seu trabalho. Exatamente. E isso passa por uma ressignificação da avaliação. Né? A avaliação, tanto a avaliação interna do professor na sala de aula, ela não é uma avaliação para punir o estudante, assim como a avaliação externa também não é uma avaliação para punir o professor. Então, e nem para focar somente naqueles professores daquela turma, né? Exatamente. Porque esses dias comentávamos, dali a pouco os professores não vão mais querer pegar um segundo ano, nem um quinto, nem um nono, porque lá que tem a avaliação, não, mas a educação é um processo. É um processo. O resultado lá do segundo, ele vem desde aquilo que foi desenvolvido da educação infantil. Exato. Lá no quinto ano, vem de todo esse ciclo ali da alfabetização. E lá no nono ano, vem de todo o ensino fundamental. Quer dizer, então, são todos que estão neste processo, né? Não é só aqueles... Então, esse cuidado a gestão tem que ter também, né? Muito bem destacado, Fátima. É um processo, né? Então, a gente tem ressignificado bastante, né, esses processos de avaliação que são tão importantes para a garantia, né, da aprendizagem. Então, a gente monitora, a gente realiza diagnósticos, a gente realiza avaliações formativas, somativas, para exatamente garantir a aprendizagem. Não é algo para excluir o estudante do processo, né? Muito pelo contrário, é para exatamente identificar, né, onde a gente pode apoiar mais, né? Pensando sempre numa perspectiva de uma educação equitativa, né? Onde a gente prima por uma educação de qualidade com equidade, né? Então,
temos focado bastante nessa ressignificação, porque, obviamente, este ano, né, o ano ímpar, é sempre um ano que tem a avaliação externa nacional, então temos dialogado muito com as equipes gestoras das escolas, as equipes pedagógicas e também os professores para ressignificar esse papel da avaliação. E também, né, perceber, né, que impactos essas avaliações causam, né, na educação do território municipal, né? Muito bem destacado pela Sônia. Atualmente nós temos diversos indicadores, né, que são considerados, né, a partir das avaliações externas, né, indicadores, mas não somente indicadores, recursos são vinculados, né, a desempenho dos estudantes. Então, assim, provocar a rede a pensar estratégias, né, pensando que tipo de formação que nós queremos realmente para os nossos alunos, né? Não é uma formação meramente enciclopédica também, né, ou seja, focada tão somente em desenvolvimento, né, da memorização, mas sim no desenvolvimento de uma educação realmente integral para os nossos alunos, né, que considere, né, as competências socioemocionais também, né, ou seja, o que pode estar interferindo, né, no processo de aprendizagem dos alunos. Então, temos dialogado muito com as equipes das escolas para focar, né, nesse perfil de educador, um educador cada vez mais atento, né, para que, como disse a Sônia, né, não somente o monitor lá do pátio consiga perceber o que está impactando no desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, mas também o professor em sala de aula através de um olhar atento, de uma escuta ativa, né? E tudo isso pode sim, né, dialogar, pode sim conversar, a gente não precisa excluir uma abordagem ou outra para fazer algo diferente, né? Acho que a importância, Andrius, da tua atuação, né, no município de Cidreira, numa gestão nova, é toda essa experiência que tu traz, né, de ter sido um professor inovador, de ter toda essa experiência na Secretaria Municipal de Tramandaí, enquanto gestão pedagógica. E eu lembro de ti muito em todos os eventos da Undime, sempre acompanhando a secretária, então, com certeza, tu teve aí inserção em outros temas, em outros setores. Acho que isso faz com que tu leve este olhar de inovação para esta gestão que se inicia em Tramandaí. Então, te desejar sucesso aí, principalmente nesta questão de rever os processos, porque isto é importante, né? Num começo de gestão, o ter a consciência de rever todos os processos, de construir novos caminhos, né? Baseado naquela história que também o município tem enquanto educação municipal, mas vejo assim que essa juventude ela colabora com a inovação, né, Sônia? Nós somos teimosas, a gente segue aí, né, na luta, porque a gente acredita muito na educação, e eu vejo que a educação pública é esse espaço em que a gente consegue transformar, né? A gente consegue modificar vidas, a gente consegue fazer com que as pessoas elas se vejam como capazes de conquistar outros espaços. Então, a escola ela tem um compromisso muito grande nesse sentido. Então, que tu tenha sucesso, né, em Cidreira, e com certeza ganha a educação municipal, né, por contar com a tua experiência e por ver nesse professor, né, e a gestão sempre consegue, né, a gestão consegue buscar aqueles profissionais que eles se destacam, porque eles conseguem encantar outros profissionais, que é um desafio diário, porque a profissão docente ela acaba sendo uma profissão muitas vezes desvalorizada, muitas vezes questionada, muitas vezes uma profissão em que todo mundo, de certa forma, tem uma opinião para dar no nosso trabalho. Mas, como disse a Sônia antes, nós somos profissionais e nós precisamos ser escutados, ser compreendidos para que a gente possa, né, fazer o nosso trabalho, né? Que o professor realmente tenha espaço de fazer o seu trabalho com a garantia das condições necessárias. E eu pergunto agora, tanto para a Sônia quanto para o Andrius, já nos aproximando aí desse final do terceiro episódio, qual a visão de cada um de vocês em relação à educação, ao futuro da educação?
Bem, eu penso muito no que o Silvio Meira fala sobre o futuro da educação, né? Nós não podemos pensar uma educação que está distanciada desta evolução que a tecnologia está trazendo para a sociedade. E entendo que o espaço escolar é um espaço importante para que os alunos possam ter uma vivência de comunidade de aprendizagem. Isto me parece que é algo que a humanidade conseguiu constituir, teve vários modelos, mas, ao fim e ao cabo, é o espaço onde nossas crianças e os nossos jovens podem se exercitar para uma vida comunitária, para uma vida com objetivos coletivos. Mas me parece que o modelo que nós temos hoje, desta formação tão prescritiva ainda, é um modelo que não conseguirá sustentar por tanto tempo. Porque nós temos uma aceleração dos nossos alunos a informações e conhecimentos que nós não tínhamos antes. A escola, se um determinado tempo foi o espaço onde nós aprendíamos o que está acontecendo no mundo, hoje ela já não tem mais essa função. Esta aceleração, ela encaminha os alunos até uma necessidade de aprofundamento. A diversidade de conhecimentos e de interesses é de tal monta que eu não terei, penso eu, que nós não teremos mais a condição de definir que neste semestre, o primeiro ano, vai aprender sobre as leis de Mendel. Não vai poder ser assim, né? O que vai, imagino eu, e pelo que o Silvio Meira fala, é trabalharmos eminentemente por projetos onde estes alunos vão aprender a lidar com a tecnologia para constituir redes de conhecimento em outros espaços. E o professor, com o papel de curadoria, de ajudar este aluno a ir constituindo estes interesses e as suas formas de aprofundamento, de ir apresentando esses desafios que a sociedade tem, tanto voltadas para o mundo do trabalho, quanto para a continuidade do estudo, mas de uma forma que mais trabalhe o aprender a aprender, o aprender a estar aprendendo sobre os meus interesses, e menos de uma forma onde eu vou prescrever aquilo que é necessário. Se nós formos olhar hoje os jovens, nós temos muito menos jovens já interessados no ensino superior. Nós temos menos jovens dependendo da escola para aprender os conteúdos. Existem outras formas que eles estão trabalhando. Então, me parece que a escola vai se encaminhar para isso. A educação continuará com a tarefa de fazer a formação, mas esta condição mais curricular, de conhecimentos específicos que nós trabalhamos, eu acho que é um pouco inexorável que a gente vá abrir mão disso para poder constituir currículos onde nós vamos realmente focar em algumas competências, e estas competências elas estarão muito mais focadas em como é que eu faço para aprender do que o que eu tenho que aprender sobre Bhaskara, lei de Mendel ou coisa assim. Acho que é um futuro muito bonito, porque é um futuro que empodera e é um futuro que permite as pessoas terem uma formação integral. Né? Um professor pesquisador aí, né? Sem dúvida nenhuma. Professor pesquisador aí. Não um professor disciplinador, mas um professor que vai ajudar estes alunos
a construírem caminhos de evolução nesta sua curiosidade. Secretário Andrius. Então, primeiro dizer que é uma honra, né, estar aqui com duas profissionais. Tem uma história belíssima na educação. A Fátima, uma colega querida que eu tive a oportunidade de conhecer na coordenação do programa Educação Conectada, né? A Sônia também, secretária de Educação, assim como já passaram aqui também, alguém que assiste, né, o programa, então assisti os 2 primeiros episódios. A Márcia Carvalho também, uma profissional inspiradora, o professor André Lemes. Enfim, uma honra estar aqui, né, agradecer o convite e falar sobre a educação do futuro, né? Então, é tão complexo, né, o mundo nos dias atuais. E aí o mundo é complexo, a sociedade está cada vez mais complexa. O ser humano está cada vez mais complexo. E essa complexidade, ela está na escola também, porque a escola ela não se dissocia da sociedade, ela é a sociedade. Ela é uma fração da sociedade, ela é uma parte da sociedade. Se na sociedade existe o racismo, na escola vai existir também. Se na sociedade existe algum tipo de preconceito, na escola, episódios de preconceito existirão. Violência, exato, né? Tivemos recentemente. Então, a escola é esse espaço complexo, onde nós, professores, precisamos lidar com, né, todas essas responsabilidades sobre a aprendizagem dos estudantes, mas também lidar com esses temas complexos da humanidade, né? Então, eu acredito muito que o futuro e o presente, aliás, já, né? O presente já é muito complexo, mas o futuro, ele se apresenta de uma forma bem interessante para nós, professores, nós que somos realmente apaixonados pela educação, que acreditamos ainda, né, que é possível, né, transformar vidas através da educação, né? Então, que a escola, que nós, professores, não percamos de vista, né, isso, né, que nós estamos inseridos nessa sociedade, que nós temos também essas responsabilidades de fazermos uma educação que olhe, né, para esse mundo, que olhe para as adolescências, que olhe para as juventudes, né, e que compreenda que elas também querem ter voz e vez, que elas querem ser protagonistas, como muito bem destacou a Sônia, e que nós possamos contemplar, né, no âmbito da escola, no espaço da escola, nesse território que é tão importante dentro dos nossos municípios, que nós possamos proporcionar esses momentos para os estudantes, para que eles, de fato, né, tenham seus direitos garantidos, né, direitos à aprendizagem, mas também sejam respeitados enquanto sujeitos, né, dotados de saberes populares, né, de experiências, de vivências que podem e devem ser considerados, né, pela escola, obviamente, né, buscando uma formação de fato significativa para esses estudantes. Então, que possa ser realmente transformadora para eles nessa passagem pela escola, né? Que da escola eles tirem o melhor, né, e saiam pessoas, né, que impactem positivamente na sociedade. Muito obrigada. Só agradecer, professora Sônia, secretário Andrius, né, disporem do tempo de estar aqui, porque esse é o objetivo do Sobre Educação, é que a gente possa falar de diferentes espaços, de diferentes funções, mas todas elas com esse compromisso e com esse olhar atento, aquilo que é possível nós fazermos no espaço onde a educação é consolidada, onde ela é implementada por meio das políticas públicas e onde ela é cada dia revigorada, ressignificada, né, com este compromisso com a aprendizagem. A escola precisa. Ela precisa garantir essa qualidade, essa equidade para todas aquelas crianças que estão ali desde a educação infantil e têm toda uma formação e uma trajetória. Eu vou aproveitar para dar um pequeno mimo, né, para vocês que tiveram
este tempo de vir aqui conversar conosco e que logo o episódio vai estar aí no ar para que outros também possam Muito estar. obrigada. Muito obrigado. Uma pequena lembrança com um pouco dos nossos projetos. Aproveito para divulgar o projeto desenvolvido, né, pela Carla Camila, Livro dos Sonhos para as Crianças, que pode ser trabalhado agora no Dia da Criança. Vamos afastar um pouquinho nossos pequenos das telas, né, e dar oportunidades para que possam interagir. Também o Livro dos Sonhos, desenvolvido pela Carla, e o Memórias de Ser Professor, desenvolvido por mim, né, como um espaço para o professor também relatar ali as suas experiências e a sua trajetória. E continuamos atuando nos diferentes espaços, também na consultoria Educação e Ação, sempre à disposição aí dos municípios nas diferentes temáticas. Desejar a todos uma boa tarde, muito obrigado por estarem aqui. Mais uma vez, gratidão. Muito obrigada, a gente que agradece, é sempre uma alegria poder participar de papos e conversas sobre educação com gente tão interessante. Obrigada. Obrigado, Fátima, Sônia, por essa tarde. Desejar aí vida longa ao projeto no podcast sobre educação. Vou seguir acompanhando aí e aprendendo muito com quem vocês convidarem aqui. Com certeza teremos aí mais 2 episódios na sequência e vamos estar no Rio de Janeiro em setembro também fazendo algumas gravações por lá.